Olá pessoal, eu sou o Gulube, teu professor online da cadeira Cálculo ou Métodos Numéricos. Daremos continuidade aqui aos polinômios interpoladores usando diferenças divididas de Newton. Então, antes pessoal, peço aí que subscrevam-se ao canal. Vamos a isso. Então, temos aqui o nosso quadro, ou seja, os nossos pontos da função. Então, o exercício diz, recorrendo ao polinômio interpolador de Newton, polinômio interpolador de Newton, com diferenças divididas, de grau 3, calcule o f de 1,70. O que a gente precisa? Precisa gerar um polinômio de grau 3 para poder achar o f de 1,70. Como é que a gente faz isso? Então, pessoal, vamos a isso. Lembre-se que sempre para acharmos um polinômio interpolador de grau 3, a gente vai precisar de que? Os polinômios interpoladores sempre são dados a partir de n mais um ponto. O que é o n? O n é o grau em que o exercício irá te pedir. O exercício disse de grau 3. Então, significa que a gente precisa de 3 mais 1 pontos. E a gente precisa absolutamente de 4 pontos para poder gerar o nosso polinômio interpolador. Então, prosseguindo, o que a gente precisa? Vai à nossa tabela. A nossa tabela temos aqui quantos pontos? 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Eu não preciso usar todos os pontos da tabela, pois eu preciso somente de 4 pontos. Como é que eu farei a escolha desses 4 pontos dentro daqueles 5? Então, pessoal, primeiro você vai olhar o teu valor a interpolar, ou seja, o teu ponto interpolador. O meu ponto interpolador, neste caso, é este, o 1,70. A gente precisa achar o f de 1,70, significa que o meu x é 1,70. Eu vou no meu quadro e olho onde é que está o 1,70. O 1,70 está neste intervalo aqui, de 1,64 a 1,74. Então, o primeiro critério de escolha é levar o valor que está à esquerda do teu ponto interpolador, que neste caso 1,7, o valor que está à sua esquerda e à sua direita, neste caso 1,64 e 1,74. Já temos 2 pontos. O que a gente precisa mais? De mais outros 2 pontos. Como é que a gente acha os outros 2 pontos? É o segundo critério. O segundo critério que é levar os valores que estão o mais próximo possível do teu ponto interpolador. Então, quais são os valores que estão mais próximos possíveis de 1,70? Depois desses dois, claro que teremos este, estará mais próximo, e este significa que eu vou precisar usar o 1,44, depois 1,54, depois 1,64 e depois 1,74. Eu não preciso usar todos os pontos. Lembre, pessoal, eu preciso sempre de n mais um ponto para poder gerar o meu polinômio interpolador. Então, vou pegar agora os seus respectivos f de x. Então, f desse primeiro ponto é 1,62. O segundo ponto, 1,87. 2,14 e, por fim, 2,42. Então, como eu estou a gerar um polinômio de grau 3, eu preciso achar as minhas diferenças até a terceira ordem. Então, terei aqui a diferença da primeira ordem, terei aqui a diferença da segunda ordem e, por fim, a diferença da terceira ordem. Como é que eu acho os valores das diferenças das ordens? Eu acho da seguinte maneira: df, a diferença da primeira ordem, será f de x1
menos f de x0 sobre o x1 menos o x0. O meu x1, 1,87, menos o meu x0, f de x0, 1,62, sobre o meu x1, 1,54, menos o x0, 1,44. Lembrando sempre, pessoal, que nos nossos pontos, primeiro teremos o x0, x1, x2 e x3. Então, aqui, lá com a nossa calculadora, teremos 2,5. Vocês irão usar a calculadora. Então, aqui será 2,5. Lembrem, pessoal, para achar o segundo ponto, teremos o f de x2, que será 2,14, menos o 1,87. 2,14 menos 1,87. Então, vou pegar os seus respectivos y também. Estamos juntos, o seu respectivo f de x, que é 1,64 menos 1,54. 1,64 menos 1,54. Isso vai nos dar 2,7. Então, terei aqui 2,7. Farão o mesmo raciocínio, 2,42 menos o 2,14. Peguem os seus respectivos f de x, 1,74 menos 1,64. Irão encontrar 2,8. Agora, iremos achar os valores da segunda ordem. Como é que a gente vai achar os valores da segunda ordem? O raciocínio é o mesmo. A diferença é que a gente já, para achar os da segunda ordem, iremos usar os valores da primeira ordem. Teremos f de x1, x2, menos o f de x0, x1, sobre x2 menos o x0. Então, como é que estarão esses valores? O f de x2, x1 e 2 é este, que é 2,7. Então, teremos aqui 2,7 menos o meu f de x1, x0 é este, 2,5. Sobre o meu x2, lembrando, x0, x1, x2, que é 1,64, menos o x0, 1,44. O que isso vai nos dar? Com a nossa calculadora, acharemos 1. Será o valor. Então, aqui é 1. O mesmo raciocínio, eu farei 2,8 menos 2,7. 2,8 menos o 2,7 sobre o que? 2,8. Eu pego o x3, que é 1,74. 1,74 menos 1,74 menos 1,54, que vai nos dar 0,5. Então, teremos aqui 0,5. Pessoal, lembrem-se sempre, para acharmos da terceira ordem, faremos 0,5 menos 1. Teremos 0,5 menos 1 sobre 1,74 menos 1,44. Isso dá-nos o quê? Dá-nos menos 1,67. É o fim da nossa tabela. Mas uma dica, pessoal, a gente não precisa aí estar a sofrer muito, a decorar os valores. Então, Gloob, como é que eu acho esses valores das diferenças sem precisar ter que decorar, porque na verdade pode te atrapalhar em algum momento os valores de x, não o f de x. F de x já sabes que é este. Então, o que a gente faz? É só olharem para o x. O x, se forem anotar, é uma sucessão aritmétrica de diferença d igual a 0,1. Então, significa, para achar a diferença da primeira ordem, farão a diferença deste 1,87 menos 1,62 sobre 0,1. Este menos este sobre 0,1, este menos este sobre 0,1. Irão achar esses valores. Para achar os valores da segunda ordem, o que vocês farão? O vosso D agora passará a ser 0,1 mais 0,1 para identificar que é a segunda ordem, que será 0,2. Significa este menos este sobre 0,2.
este menos x sobre 0.2. Para a terceira ordem também, o processo é o mesmo, 0.1 mais 0.1 mais 0.1, que irão encontrar 0.3. Então, terão de fazer este menos este sobre 0.3. Então, é só uma dica, porque o nosso trabalho aqui é facilitar-vos a entender melhor. Agora, o que falta? Falta somente gerarmos o nosso polinômio interpolador com diferenças divididas de Newton. Como é que a gente faz isso? O polinômio está aqui. Se é da terceira ordem, você vai escrever aqui P3 de x. Então, primeiro vocês irão achar o f de x0 mais o x menos x0, a diferença da primeira ordem, mais o x menos x0, vezes o x menos x1, vezes a diferença da segunda ordem, mais assim sucessivamente, até da terceira ordem. Então, Golub, o que é f de x0? Simples, o f do x0 será o valor que está no nosso x0. Esqueçam lá, venham na tabela, o teu x0 é este. O f do x0 será 1,62. Até aí tudo bem. Então, o que eu preciso agora? Conhecer o x. O que é o x? O x é o teu ponto interpolador, ou seja, o valor que você pretende interpolar no futuro. Então, significa, o teu x será 1,70. Já temos valores para preencher. O que é esses df aqui? Os df serão esses valores das diferenças divididas. O primeiro df irão usar o primeiro valor, depois para o df2 irão usar este segundo valor e para o df3 irão usar este terceiro valor aqui para preencherem aqui. E o x0, x1 e x2 vocês já sabem o que é o x0. O x0 está exatamente aqui na minha tabela. Esse aqui será o teu x0, esse será o teu x1, esse será o teu x2, esse será o teu x3. Então, você vai precisar somente até x2, que significa que vais usar o x0, x1 e o x2. E os df's estão aqui, as diferenças. O teu f de x0 também é este valor aqui. Então, pessoal, vocês já têm tudo, é só agora substituírem. Então, no final, irão encontrar P3 de 1,70, que é o mesmo que acharmos o f de 1,70. Será igual ao quê? Depois de gerar um polinômio, Depois de gerar um polinômio, vão achar que será igual a 2,31. Este é o valor. Então, como é que vocês vão notar que o valor está correto ou não? Pelo menos ele deve estar num intervalo. Então, o 1,70, como havia dito, está neste intervalo de 1,64 a 1,74. Obrigatoriamente, o teu valor, o teu resultado, deve estar neste intervalo de 2,14 a 2,42. Então, eu tenho aqui como resultado 2,31. Eu vou na minha tabela e olho. Não, 2,31 está aqui sim. Então, se está aqui, este valor eu considero correto. Então, teu polinômio terceiro grau com diferenças divididas usando o interpolador de Newton é 2,31. Então, pessoal, esse é o fim da nossa aula. Não se esqueçam, sempre que quiserem gerar um polinômio interpolador, optem, notem para o grau e saibam que irão precisar de n mais um ponto, não necessariamente todos os pontos da tabela, isto para diferenças divididas. Então, obrigado, este é o fim da nossa aula. Se gostou, dê aí um like, partilhe com seus amigos, familiares, colegas e não se esqueçam, como sempre, subscrevam-se ao canal. Até mais!